Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou de volta aqui. Gostaria dessa vez de falar sobre um assunto que tem me chamado a atenção nestes dias, que é sobre o estudo e a meditação da Palavra de Deus por parte de nós que somos crentes em Jesus Cristo. Eu acredito que há um problema, de certa forma, com muitos irmãos que apenas leem um texto bíblico de forma unilateral, assim, sem buscar outras informações paralelas, como, por exemplo, informações históricas, compreender a conjuntura do que acontecia naquele texto que a pessoa está estudando. Por exemplo, a pessoa está estudando os evangelhos e, e não entende como era o governo daquela época, de Herodes, do, do governador romano, das tropas romanas presentes e até da moeda, né? A gente vê o nome dracma, de dracma, né? E muitos irmãos não entendem porque não vão beber de outras fontes, como também da arqueologia. Nós sabemos que, por conta da arqueologia, por exemplo, até o século XIX, Babilônia era um mito, porque ninguém tinha achado onde ficavam as ruínas da cidade, ninguém sabia, não havia praticamente nada, somente documentos de outros povos, como os gregos, né, os historiadores gregos, e a Bíblia Sagrada hebraica, que falava sobre Babilônia. Mas aí, a partir das escavações no século XIX, já no final do Império Otomano, quando a Inglaterra começou a ocupar aqueles lugares, vieram muitos arqueólogos, historiadores, e começaram a fazer escavações e começaram a encontrar documentos, papéis, falando da Babilônia, e inclusive encontrar a própria Babilônia, que estava já enterrada pelo tempo. E eles encontraram aquele documento histórico, né, que são as ruínas e também as tabuinhas, e assim muitas outras civilizações foram encontradas a partir da história. E o crente, ele buscando essas informações, ele amplia a sua forma de ver e tem um entendimento melhor. Isso eu estou falando no âmbito intelectual. Claro, irmãos, que a palavra de Deus, a meditação, tem que ser com um espírito humilde, humilhado na presença de Deus, para que Ele, através do seu Espírito Santo, nos, é, é, nos revele os seus ensinamentos, as suas palavras. Estou falando aqui no âmbito intelectual, do crente saber ter informações extras sobre isso. E é por isso que muitas vezes muita gente lê a Bíblia, mas não entende, porque está num assunto que é fora do seu conhecimento. Tem uma palavra lá, tem uma situação ou um costume que é falado e o crente não tem aqui no Brasil esse costume, e nem nesses nossos tempos odiernos. Então aí ele não entende, fica aquela lacuna no seu conhecimento. Porque existe, irmãos, uma diferença entre ler, entre estudar e meditar. São coisas diferentes, né? A leitura é uma coisa mecânica. E estudar é uma coisa que é isso que faz buscar outras fontes para se ter uma compreensão mais ampla e mais profunda sobre o assunto que nós estamos buscando. E, e é por isso que a palavra de Deus é um livro poderoso. É um livro que muda, porque além dela ter a inspiração do Espírito Santo, ela é verdadeira. É verdadeira em seus ensinamentos históricos, em seus ensinamentos práticos do dia a dia. É uma palavra muito perfeita, tanto para a salvação como para a nosso aprimoramento pessoal. A Bíblia faz a gente pessoas melhores, cidadãos melhores. Um erro comum, outro, né? Nós falando de alguns erros, é essa leitura superficial, uma leitura, um devocional apressado, né? Outra coisa é a pessoa depender de terceiros, né? De pregadores, de vídeos, de cortes na internet, quando ela poderia ela mesma buscar essas informações.
E outro problema, muitas vezes, é a preguiça. Né? Estudar é trabalhoso. Né? É um esforço, uma falta de esforço intelectual. Muitos crentes. Aí o que eu faço isso? Às vezes é espiritualizar tudo, sem entender o contexto. Tem gente que quer ter a revelação de Deus, mas sem querer ter o trabalho de buscar, tanto na oração, como na leitura e no estudo da palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita no nosso contexto. Trazer o contexto histórico, por exemplo, cultural, da Bíblia para o nosso tempo é um anacronismo. Ela foi escrita em outro tempo, em outra cultura, em outra língua. Era no Oriente Médio Antigo, não nesse mundo, no mundo moderno. Os costumes eram completamente diferentes, os idiomas eram diferentes. O hebraico, o aramaico, o grego, né? E outros idiomas, né? Que haviam na coisa. Mas os que foi escrita a Bíblia foram esses três que eu falei. Né? A gente precisa expandir o conhecimento através da história, para entender os eventos e os impérios, a arqueologia, como eu já falei, que é validar os cenários, as cidades, as práticas, a geografia, você saber onde fica as cidades que são faladas, as guerras, as distâncias de um ponto a outro, os costumes, os símbolos, as religiões vizinhas, né, para entender os contrastes, por exemplo, do Deus de Israel com um contraste que era com Baal, com Moloque, os deuses pagãos, demoníacos, que oprimiam as pessoas naquela época. Mas uma coisa que eu tenho também a dizer, irmãos, é nós temos cuidado com o orgulho intelectual. A gente tem que ter equilíbrio. Não pode se achar arrogante porque está estudando, porque está sabendo de alguma coisa, está buscando. O conhecimento ele tem que ser com submissão a Deus, a sua vontade, tem que ser com oração, porque sem oração fica só informação. Né? O Espírito Santo ele continua sendo essencial na nossa relação com a palavra de Deus. Meditar, né? Nós estamos falando sobre meditar. O que é meditar? Meditar não é só ler devagar, né? Meditar é você ruminar, é você pensar, questionar. Se, por exemplo, alguém que não sabe o que é ruminar, é parte do processo de gestão de alguns herbívoros, como o boi, por exemplo. Ele come, e aí, no finalzinho do dia ele se deita e fica voltando. Tem dois estômagos, né? De um ele volta, ele mastiga novamente e engole aquilo que é a ruminação. Né? Então assim a gente tem que mastigar e depois voltar ao assunto, voltar ao texto, buscando a Deus a sua revelação e assim tem que saber fazer perguntas também ao texto, como por exemplo, o que esse texto revela sobre Deus? O que isso me confronta? Traz-me um confronto para a minha vida? E o melhor, o que isso exige de mim? Né? Pois bem, uma aplicação prática. Primeiro é você ler com intenção de aprender. Depois é orar antes de começar a sua leitura, o seu estudo. Orar durante, sempre pedindo ao Senhor, me ajuda a entender isso melhor, a compreender, ilumina minha mente. E depois, agradecendo a Deus a sua revelação, o que Ele tem feito. Anote algumas coisas, alguns insights que você tiver. E volte ao texto várias vezes. Né? A Bíblia não foi feita só para ser lida, ela foi feita para ser vivida. Então você precisa extrair de lá, da palavra de Deus, lições para a sua vida. Como eu disse, a Bíblia ela ensina tudo para nós. Ensina nós a sermos até pessoas prósperas, não na teologia da prosperidade, de você dar o dízimo e ofertas, o dobro, o triplo, o trízimo, para receber bens materiais. Não, mas ensina você a fazer as coisas com diligência, com trabalho, e assim Deus abençoe. E o vídeo já está muito longo, então eu termino por aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde.